Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Goiânia tem o 14º preço mais caro de combustível do país. O valor cobrado aqui hoje é maior que Brasília. Procon e Delegacia do Consumidor realizam nova investigação para saber o motivo do preço tão alto, já que nas refinarias teve redução. A reportagem que você confere agora é de Almir Costa. O preço do etanol e da gasolina em Brasília quase sempre foi mais caro do que em Goiânia, mas por lá as coisas estão mudando. O litro de gasolina na capital do país custa em alguns postos R$ 3,23, como mostram estas fotos feitas por Gabriel Pontes do site Congresso em Foco. O etanol por lá também está um pouco mais em conta. O litro é vendido em média a R$ 2,79. Aqui em Goiânia sai por R$ 2,98. Detalhe, o preço dos combustíveis em Brasília sempre foi mais caro do que em Goiânia por causa do elevado custo de vida na capital federal. Algo que o consumidor goianiense não consegue entender. Olha, eu acho que é um pouco da especulação dos postos, né, desse cartel da gasolina. Falta fiscalização, falta uma investigação mais profunda. Eu acho que é a máfia que tem aqui em Goiânia, máfia do sindicato dos postos aí. Então por que o preço do etanol e da gasolina por aqui está mais caro? Esses preços livres de mercado livre e de produto que chama atenção, às vezes entra em guerra de preços. A concorrência quer conquistar o cliente e faz preços lá embaixo, às vezes vende até a custo. As distribuidoras entram com as promoções delas também, então afeta mercados dessa natureza. Brasília está sofrendo essa afetação nos últimos momentos. Apesar das explicações e justificativas, não é bem assim. Em Brasília, os preços caíram após uma operação da Polícia Federal e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Após essa ação, o preço do litro da gasolina em Brasília está, em média, 50 centavos mais barato do que aqui em Goiânia. Em Goiânia, o valor da gasolina não baixou nem depois da Petrobras anunciar redução de preço do combustível nas refinarias. O Sindiposto tem explicação para isso também. E, para variar, garante que a culpa não é dos postos. Primeiro que o etanol, 27% da gasolina é etanol. E o etanol sofreu um acréscimo de mais de 10% nos últimos 30 dias. Então, parte desse aumento do etanol passou para a gasolina. O Procon e a Delegacia do Consumidor iniciaram uma nova investigação para saber a razão dos aumentos no preço do etanol e da gasolina em Goiânia. Faz tempo que os dois órgãos tentam comprovar a existência de um cartel dos combustíveis na capital goiana. É complicado, é difícil, se necessário for, uma vez comprovado que houve esse ajuste não justificado de valores aqui em Goiás, nós trabalhamos inclusive com a hipótese de pedir prisões ao Poder Judiciário para que essas pessoas sejam punidas. No ano passado, 91 donos de postos foram denunciados por crime contra a ordem econômica. A Justiça ainda não se manifestou sobre a denúncia. Olha, tem alguma coisa muito errada com relação ao preço da gasolina e do etanol aqui em Goiânia e também no nosso estado de Goiás. Não é possível explicar dessa forma. Por quê? Nós temos várias refinarias aqui no nosso estado, distribuidoras bem aqui do lado em Senador Canedo. Então, por que Goiânia tem o combustível mais caro do que Brasília, que é outra realidade muito diferente? E outra coisa, você percebe que quando aumenta, todo mundo aumenta e nós temos aí a gasolina praticamente a R$ 4,00 e o etanol praticamente a R$ 3,00. É assim praticamente todos os postos. Agora, como é que isso acontece de forma uniforme? Tem alguma coisa muito estranha. Agora, pior do que essa elevação no preço tanto do etanol e da gasolina, logo depois do anúncio dizendo que haveria redução, balela, conversa para boi dormir, o que nós estamos conferindo aqui em Goiás, principalmente em Goiânia, é completamente o contrário. Mas pior do que isso é a gente saber que os órgãos que se dizem de defesa do consumidor não tomam qualquer providência prática. Tem fiscalização? Sim, tem. Tem levantamento de preço? Tem. Mas o consumidor continua abastecendo da mesma forma, com preço abusivo, absurdo. Ministério Público, Delegacia do Consumidor, Procon, e aí? Pois é, agora está na mão da Justiça, viu, Luciana? Pelo menos teve uma fiscalização ano passado, constatou-se que havia irregularidade, os inquéritos foram encaminhados para a Justiça e a Justiça até hoje, olha, não falou nada, não decidiu nada e ninguém foi punido, infelizmente.